Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz para o seu coração, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais, que tem integrado Bom Retiro a todo o Brasil e todo o mundo. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, temos 4 cultos aos domingos, umas 9, umas 11, umas 16 horas, é o culto de surdos para a comunidade surda, e um culto agora às 19 horas, nós existimos para abençoar a sua vida. Hoje é um dia realmente de muita celebração, nós alcançamos, nós ajuntamos, nós colecionamos uma série de vitórias nos últimos tempos. Nós terminamos de pagar 2 meses atrás o terreno que nós havíamos comprado um pouco antes da pandemia. A gente terminou o pagamento dele e junto com essa vitória, nós também acompanhamos, as obras do terreno ao lado, um terreno que nós também compramos e que já prepararam um espaço que a gente chama de Together, mas é um espaço que vai ser destinado especialmente aos jovens e aqueles cultos que nós podemos celebrar cá entre nós, Alfa e Ômega, Vale do Sal Grosso, entre elas, e tudo aquilo que couber, porque já está pequeno para aquilo que a gente está vivendo. Hoje pela manhã, no culto das 11 da manhã, nós não tínhamos de fato espaço, o culto das 9 ainda existe uma flexibilidade, então a igreja expande para quê? Para poder acolher todo mundo, e você faz parte disso. Quando a gente alcança uma vitória, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente experimenta derrotar alguém que era mais forte que a gente, ou avança sobre uma impossibilidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que no meio do caminho pensa que já é vencedor. Tem muita gente que casa e fala, agora eu não preciso fazer mais nada. Ou é promovido e fala assim, agora eu sou o bambambam e aqui eu estou numa posição social, estou no topo da cadeia alimentar. Quando nós pensamos que a gente venceu e nunca mais vai ser destronado, nunca mais vai ser derrotado, é aí que mora o perigo. Quando nós falamos sobre avançar, o reino de Deus, gente, não tem um pódio de chegada. A gente tem acompanhado, eu de fato não consigo acompanhar quase nada dessas Olimpíadas, mas você vê que existe uma linha de chegada, onde as corridas se encerram, ou existe um tempo limite, onde as partidas se encerram. No reino de Deus, a gente nunca chega lá. O único dia que a gente vai chegar lá é quando o Senhor nos recolher, ali é o fim. Mas enquanto o Senhor não nos buscar, enquanto nós não formos levados pelo Senhor para aquilo que Ele mesmo determina como sendo a eternidade, a nossa vida não para. Então é muito fácil você se acomodar, é muito fácil você se sentir muito satisfeito. Quando você quer, e a gente tinha muito disso, e nossos filhos, nossos netos fazem a mesma coisa. Quando você começa a trocar o almoço pelo biscoito, você está com muita fome, e então você vai se enganando. Tem um biscoito de polvilho, ele tem a capacidade de encher o estômago da gente com nada. É um biscoito assim que você vai comendo, daqui a pouco você está empanturrado, você toma um pouco d'água, então aí sua barriga fica desse tamanho. E aí, logo depois, o que chega? O prato principal, aí vem aquela carne assada, aí vem aquele ancho, enfim, aquele filé, aquela massa italiana, que só você, só sua mãe, só o seu pai sabe fazer. E você fala assim, não, eu não quero mais, já estou satisfeito, eu vou comer só um pouquinho. Você vai comer só um pouquinho daquele melhor sabor, porque você escolheu o pior sabor. A satisfação, ela faz com que a gente troque sempre o pior pelo melhor. É por causa da satisfação que a gente não melhora, a gente trabalha, faz o feito, mas não precisa fazer o perfeito. Então, a satisfação não nos leva a um lugar adiante. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre prosseguir para o alvo. Diz assim Filipenses 3,13, irmãos, não penso eu mesmo que já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chega
a escrever essa carta, ele está preso. O apóstolo Paulo está enjaulado. O apóstolo Paulo está numa das penitenciárias romanas. Ele preso porque ele anuncia um evangelho que vai contra a política da época. Ele diz que Jesus é o Senhor, enquanto que Roma dizia não, o imperador é o Senhor. As pessoas adoravam e levantavam templos aos imperadores romanos. Templo a Diocleciano, templo de Adriano. Nós tivemos agora e visitamos na cidade de Éfeso, alguns meses atrás, um templo de Adriano. Então, os imperadores, eles iam morrendo, mas antes de morrer, eles já deixavam templos para que eles fossem cultuados como se fossem Deus de verdade. E ali na cidade de Filipos, Paulo tem uma resistência tremenda. É a primeira igreja que ele planta quando ele entra na Europa. Ele sai da Ásia, ele passa por aquele mar de mármore que sai da Turquia, e ele entra então, e ali ele toma uma surra, ele é preso, ele é injustiçado, ele canta à meia-noite, um grande terremoto vem, e o carcereiro então desesperado, é ali que o carcereiro, aquele algoz, aquele homem que o mantinha preso, que iria levá-lo a ser julgado, condenado e martirizado, ali ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É ali que ele se encontra com uma mulher que vai fazer toda a diferença no ministério dele. Ele encontra com Lídia, uma empresária. Essa empresária de púrpura, ela acaba sustentando não só as viagens missionárias de Paulo, mas a implantação do monte de igreja. Por onde ele passa, ele vai deixando um rastro de fé. E você pergunta: pastor, por que era tão fácil naquele tempo? Ele em 3, 4, 6 meses, ele plantava uma igreja, saía, plantava outra. Porque Paulo, ele estava pregando para um público absolutamente já formado como judeu, eles eram judeus. A palavra de Deus já estava no coração deles. Eles não tinham que ensinar na escola bíblica dominical sobre os princípios de Deus, porque os judeus já conheciam os princípios, então tudo ficava mais fácil. A encrenca começa quando? A partir do capítulo 18, quando ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, e ali ele começa a alcançar os não-judeus. Aquele povo não conhecia nada, ele tem que começar a escrever: olha, não briga com um coleguinha. Aquele que roubava, não rouba mais. Ele escreve aos Colossenses: para com essa história de ficar adorando anjo. Ele escreve para os Gálatas, ao norte da Turquia: olha, para com essa conversa de judaizar a igreja, estão querendo circuncidar de novo. Daqui a pouco todo mundo vem para a igreja com kippá, vai andar com talite. Deixa disso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vocês ficam trazendo história aqui que não pode comer carne de porco, bacon. Que história é essa? Não pode comer camarão. Eles tinham uma dieta alimentar proibitiva em diversas áreas. E ali o apóstolo Paulo começa a escrever para aquelas igrejas que não eram umas igrejas formadas por judeus, para caminhar como aqueles que vivem uma novidade de vida. Aqui ele diz: eu deixo todas essas coisas para trás, olho para frente, eu prossigo para o alvo. Se você continuar olhando para o retrovisor da sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Por que a gente não deve olhar para trás? Porque nós não estamos indo para trás. O caranguejo anda para trás, a gente anda para frente. É para frente que se anda. Uma das maneiras mais cruéis que a gente pode promover uma vida que não sai do lugar é a incapacidade dela romper com o passado, a incapacidade dela romper com algumas tradições, é a capacidade dela romper com alguns formalismos, algumas experiências que se fala assim: não, mas no meu tempo era diferente. A gente vai ficando velho, a gente começa a olhar para as gerações que vêm depois e fala assim: vem uma juventude esquisita, tem uma juventude que tem um gosto esquisito, tem uma juventude que tem uma maneira diferente de se comunicar, eles têm uma linguagem diferente, a gente não entende a maneira como eles vivem, eles parecem que são desconectados, desvinculados, desagrupados, eles não se conhecem, mas têm intimidade através da internet. É o novo, é uma cultura nova, e a gente começa a achar que está errado, que a maneira como a gente faz é que é certo, a maneira como a gente tem de modelo é que é o modelo certo.
aprendi tabuada decorando. E eu decorava, minha mãe sentava a gente e falava assim, na ponta da língua. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é difícil, né, gente? Você não dava pensada no 8 vezes 9? 8 vezes 9 você dava pensada, né? 7 vezes 8. Aí, vou levantar alguém para falar 7 vezes 8 agora, quer ver? Você está orando, pastor, eu não, esqueci. Não é? Você quer falar? Ela, não, eu não. Era o tempo da gente. Aí chegou meu filho no colégio, falei, tabuada, ele não faz não, isso não existe. Tem que falar, não é. Ele aprendeu a fazer conta de matemática, multiplicação por matrizes. Não, você tem que armar a conta. Bota o xizinho, não precisa não, bota. Aí vem meu neto fazendo conta de matemática, contando bolinha. E faz de cabeça. Gente, é uma outra geração. Mais difícil para a gente romper com aquilo que é passado. Você já viu assim? Você que torce para um time aqui da capital, já viu? Você fala, não, mas 1985 é que era o time. Pega o irmão mais velho e fala assim, não, vocês não viram a Copa de 70, Pelé, Piazza, Rivelino, aquela seleção tinha 10, camisa 10, Jairzinho. Aí vem o mais novo, não, a seleção de 82, Falcão, Zico, Sócrates, aquilo era aquela seleção, ficou para trás, não viva no passado. Não adianta pensar em Ronaldinho, fenômeno mais, ele já parou de estar desse tamanho, ele não vai mais se levantar para trazer títulos. Aquilo passou, a gente se alegra, olha que troféu bonito, mas o troféu fica enferrujado. Não ande olhando para trás. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Negócio de começar e parar, começar e olhar para trás. Poxa, o que eu estou deixando? Tem gente que pensa que está deixando alguma coisa melhor para servir a Deus. Tem gente que está pensando que está deixando uma vida melhor para andar com Deus. É uma interpretação tola. Provérbio diz, não diga que os dias de ontem são melhores que os dias de hoje, não é sábio isso. E você fica pensando e lembrando as lembranças da tua juventude, achando que naquele tempo era melhor, quando na verdade Deus diz que o melhor está lá na frente. Eu tenho que deixar, eu deixo para trás as coisas que ficam, eu olho para frente, eu sigo adiante, porque lá tem um prêmio, tem um alvo, tem uma vocação, existe uma busca na memória. Em 1 Crônicas capítulo 4, eu vou me ater nesse texto, e hoje a mensagem é bem curtinha, porque a gente vai sair daqui, vamos lá visitar o tio Guedes, vamos tomar um café junto e vamos celebrar lá. Diz assim, estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cós. Você, mamãe, papai, que ainda não sabe o nome do seu filho, abra lá 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, tem um cardápio lá, tem um menu, mais de 600 nomes para você, 600, pode escolher, e aqui, esses nomes vão aparecendo, um atrás do outro, um gerou o outro, outro foi filho, foi neto, foi avô, foi a descendência, foi o clã, foi da tribo, e ele continua, que gerou Anube e Zobeba. Ô Zobeba, cadê Zobeba? E os clãs de Arel, filho de Harum, Jabes, aí aqui ele para. Isso aqui é um parênteses, hein? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É só isso. É só isso que a Bíblia, que tem 66 livros, que tem centenas de páginas, com centenas de personagens, é só isso que se fala desse homem. E esse homem, gente, ele é tão ilustre, que a Bíblia diz que ele foi o maior na família dele. Dentro desses 600 nomes, a única história que é destacada, que é pensada, é a história de um homem chamado Jabes. E aqui a Bíblia fala assim, espera aí, porque parece que é gente comum,
Ah, é o fulano, o Beltrano. Não, mas peraí, esse eu tenho que fazer um destaque. Esse aqui eu tenho que ter esse aqui é o cara. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui, ele tem algo que ninguém tem. Ele foi o mais ilustre. E ele recebe o nome de sofrimento. Esse é o nome dele. Sofrimento. O nome dele é sofrimento. Eu tinha um amigo, eram dois amigos que trabalhavam comigo no mesmo ambiente. Um era cearense, o outro era pernambucano. Um de Recife e outro de Fortaleza. Aí um ficava brincando com o outro. Ele falava assim: chefe, cadê Gigante Golias? Aí eu ficava naquilo, eu estava chegando aqui: cadê Gigante Golias? Gigante Golias não vai chegar para o trabalho, não. Você tem que repreender ele. E ele chamava o garoto de Gigante Golias, e ele era o recifense, o pernambucano. Aí um dia, num cafezinho, eu perguntei: por que o fulano chama ele de Golias? Não, porque Golias, quando Davi mirou Golias, a cabeça de Golias era tão grande, mas tão grande. Então, eles têm aquela brincadeira, sabe, uma competição entre paulistas e cariocas, entre catarinas e paranaenses, sabe? Eles têm a mesma coisa lá. Aí eles chamavam o amigo de cabeçudo. Não, lá o cearense, a cabeça dele é o Gigante Golias. Vou errar. Ele tinha, na verdade, essa brincadeira. E esse nome, ele falava assim, quando uma vez eu preguei sobre esse texto, lá no nosso intervalo, ele falou assim: esse Jabes era assim, pastor, tinha uma cabeça muito grande, e quando ele nasceu, ele causou dores. É isso que a palavra de Deus diz. Jabes, foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. É aquele que nasceu para trazer sofrimento. Ele nasceu para trazer desgraça. Esse meu filho só me traz problema. Ele ouve dentro de casa que ele é a razão do choro. Ele ouve dentro de casa que ele é a razão da dor. Para que ele nasceu? Jabes significa causador de problemas. Jabes significa causador de decepções. Ele é uma usina de sofrimento. Ele nasce e é destinado, ele tem um nome. Dar nomes é escrever uma biografia de antemão. Eu te dou o nome de Paulo, então significa que eu estou escrevendo uma vida sua, o teu futuro vai ser apostólico. Eu te dou o nome de Ayrton, pronto, você vai ser um campeão veloz das pistas, Ayrton Senna do Brasil. O nome que eu te dou é um nome de princesa, teu nome é Sofia. Eu estou colocando você num lugar onde só uma grande princesa pode se assentar, que é num trono de riqueza, de beleza e de poder. Dar nomes a isso, e ele recebe esse nome, e ele está destinado a ser esse fracasso aí mesmo, essa miséria, mas ele vai reagir. Não olhe para trás, prossiga para o alvo. Ele estava ancorado, ele estava costurado, ele não podia se livrar daquele nome. Ele faz uma oração, que ele reparte ela em 4 partes. É uma oração de um insatisfeito, é a oração de um homem que tem fé, é uma oração que conhece a soberania de Deus, é uma oração que vai clamar pela proteção do Senhor. Esse homem, ele é insatisfeito, e há um princípio na insatisfação. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e me alargue as fronteiras. Eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu não estou satisfeito da maneira como eu estou vivendo, eu não estou satisfeito na forma como eu estou experimentando a vida. Existe bênção na insatisfação. Se o homem ficar satisfeito, e se a gente ficar satisfeito, a gente nunca ia chegar onde a gente chegou. Se Alberto Santos Dumont, pai da aviação, tivesse parado antes do 14, porque o 14 ele faz 2 vezes, o 14 bis, na verdade, ele tinha feito 2 aviões ali, mas se ele, para vencer,
e fazer voar aquele que era mais pesado do que o ar, parasse no 12, no 11, a gente não quer ter avião. A gente ia continuar andando por aí de carroça, de jumento. Se a gente não quisesse ir à lua, porque os benefícios da ida do homem à lua, minha avó, ela falava para mim assim: vem cá, filhinho, vem cá, netinho, olha para a lua, está vendo que não tem nenhum foguete lá? Ela falava assim para mim. O homem não foi para a lua, não. Na cabeça da minha avó não havia nenhuma possibilidade, aquilo era só uma história, era só um mito. Só que a ida do homem à lua trouxe uma série de benefícios científicos que até hoje a gente usa o 3G, o 4G, o 5G e o que vem mais aí. Tudo é benefício desse sistema de comunicação que foi sendo aperfeiçoado à medida com que essas coisas foram acontecendo. A tela do teu celular que não risca, isso tudo vem de uma tecnologia de gente insatisfeita. Por que todo mundo quer ter um iPhone, um Motorola? Por que você quer ter um celular? Por que, gente, que a gente saiu do vinil? Lembra do vinil? Comprei um vinil aqui. Tem gente que ainda tem vitrola em casa, vitrola, tem. Olha que vinil, isso aqui é raro. Gente, está tudo no Spotify. Está tudo na Apple Music. Você vai lá, baixa, qual música você quer? Está lá. Imagina você carregando, você lembra disso? Você lembra disso, amor? Eu ia para a tua casa, aí a Fabiola falou assim: amor, traz aquele disco para a gente ouvir junto. Eu pegava o ônibus, com um bolachão desse tamanho, de vinil. Eu pegava o ônibus para ir escutar o disco na casa dela. Você imagina a gente com essa tecnologia? Imagina se o Steve Jobs não fica insatisfeito. A gente já está ouvindo ainda CD. A gente não ia ter streaming de vídeo. Hoje você quer, qual filme que você quer ver? Você vai lá na tua televisão, escolhe o que você quer e você vê direto. Sai no cinema e sai aqui também. Paga que você recebe. Existe bênção na insatisfação. Esse homem é amaldiçoado pelo seu nome. Ah lá, o que causa sofrimento, envergonhado dentro de casa. É por isso que a Bíblia destaca que ele foi o mais importante, mas ele também foi o menos importante. Destinado ao sofrimento, preso ao preconceito, incapaz de gerar felicidade, e as suas fronteiras eram limitadas. Esse homem, ele se recusa a ficar com a pior parte. Qual o problema da gente não querer ir para o alvo? O problema é a gente ficar achando que aquilo que a gente tem está muito bom. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Cuidado com os seus desejos satisfeitos. Você vai acabar experimentando o que tem de pior. Eu posso levar para você para um restaurante que tem todas as delícias. Aí você fala: não, um pão com manteiga está bom mesmo. Dá aí um creme crack com requeijão. Está tudo bem. Você pode ter o melhor, mas você acaba se acostumando com o pior. Não, ali, eu não quero ir para aquela terra que manda leite e mel. E lá tem fontes de água mineral, lá tem figueiras, lá tem oliveiras, lá as parreiras, as videiras produzem uvas, e os vinhos que alegram o coração do homem. Eu posso te dar mais, você vai ter pastos para o teu rebanho, você vai experimentar o melhor, você vai ter sombra, água fresca, você vai comer do bom e do melhor, você vai para uma terra que manda leite e mel. Aí você diz: não quero ficar no deserto aqui mesmo. Inclusive, eu abri um poço artesiano, olha aqui, eu plantei aqui um zimbro, e aqui está bom para mim, eu fiz uma tendinha, deixa eu ficar no deserto. Quando nós ficamos satisfeitos, a gente não provoca milagres. A bênção da insatisfação, presta atenção nisso, a bênção do Senhor enriquece e não provoca dores. E pastor, fui abençoado, ainda vou chegar lá. Qualquer bênção que vem do Senhor não
provoca nenhuma dor. Está provocando dor? Não é bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela traz para você o crescimento. Eu já expliquei isso 30 vezes na igreja. A bênção produz multiplicação. E a bênção não causa dano. É por isso que a insatisfação, gente, olha para mim, eu não estou falando de ganância não, hein? Eu não estou falando de ganância, eu estou falando de insatisfação. É o desejo de você ter mais, é o desejo de você fazer mais. Eu tenho um bom casamento, então eu vou fazer ele ficar ainda melhor. Eu tenho filhos no altar, então eu vou me comportar ainda melhor, para que eles continuem seguindo. Eu tenho uma empresa que está prosperando, então eu vou investir ainda mais. Existe na insatisfação o desejo não apenas de você fazer o que é feito, mas principalmente de você fazer aquilo que é perfeito. Número 2, existe o princípio da fé. Jabes, ele vai pedir para Deus alargar as tendas. Sabe o que significa isso? Algum vai dizer assim: pastor, alargar as tendas? Eu não consigo lidar com isso aqui, eu vou lidar com o que mais? Gente que não quer crescer, gente que não tem fé, ele se acha incapaz, ele acha que não existe talento para o crescimento. Cuidado, porque o medo, ele provoca paralisia, o medo, ele causa curto-circuito, e você começa a duvidar de que o Deus que está contigo, o Deus que você serve, ele vai te dar algo que você vai incapaz de fazer a gestão. Cuidado com isso. Esse homem fala: larga as minhas tendas. Ele está pedindo mais trabalho, abre mais uma empresa. Você está maluco? Quer arrumar para a tua cabeça? Ele fala para você: eu quero ter mais um filho. Você fala assim: puxa vida, eu tenho um filho, me dá trabalho. Imagina esse aí que já tem 3, 4. Já ouviu falar isso? Você está louco? Está grávida de novo? Esse Jabes aqui, ele está dizendo o seguinte para Deus: Deus, eu quero mais portas abertas, eu quero avançar nos meus estudos, eu já terminei a graduação, já fiz uma primeira pós, eu estou fazendo mestrado, um doutorado, eu quero fazer 2 pós-doutorados. Ele não é um homem que fica parado no tempo, ele não é um homem que diz assim: está tudo bem. A fé, gente, alcança milagres. Cuidado, porque o contrário da fé é o medo. E o medo faz a gente olhar para trás, e o medo faz a gente virar estátua de sal. Quando os israelitas olharam para trás, viram o rei e o seu exército marchando contra eles, e ficaram apavorados, e gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja o que você fez nos tirando do Egito. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Se você é pai, se você é mãe, se você é líder, se você quer crescer, se você está levando um povo para uma direção, muita gente vai te beliscar. Muita gente, no primeiro problema que encontrar, vai dizer que a culpa é tua, a culpa é do teu pai, a culpa é da tua mãe, a culpa é daquele que apontou para a gente uma esperança. Pastor, não me fala de esperança não, eu já casei uma vez, já casei outras vezes, e eu não quero mais casar. Por que não? Por que não? Por que você não pode tentar de novo? Por que você não pode alargar sua tenda? Por que você não pode ter uma experiência nova em que você alcance vitória? Por que você não entra com o teu time no campo de novo? Não, eu já tentei uma empresa, eu já tentei um restaurante, eu já tentei um escritório de contabilidade, eu já tentei ser professor, já tentei ser carpinteiro. Querido, alarga a tenda. O que ele tem aqui é fé. Quando você pede as coisas para Deus, gente, cuidado. Tem gente que escolhe o pior em vez do melhor.
Eles continuam em Êxodo capítulo 14, verso 12. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Melhor e pior. É melhor ser escravo. Pastor, não me dá esperança. Pastor, eu não quero me decepcionar de novo. Pastor, eu não quero perder de novo. Eu vou falar algo para você, eu sempre falo para quem trabalha comigo. Todo mundo que anda comigo prospera, todo mundo. Todo mundo. Existe uma promessa de recompensa quando você começa a crer nesse Deus que faz você crescer. Existe isso. E eu faço aonde eu fui, eu fiz isso. Onde eu morei, aonde eu preguei, aonde eu servi, aonde eu vivi, aonde eu trabalhei, tudo prospera, porque existe um princípio de prosperidade da obediência. Olha, vamos prosperar, mas vamos fazer do jeito de Deus. Tem gente que diz, pastor, não me venha com essa conversa de novo. Me deixa viver como escravo. Tem gente que não quer. Tem gente que o coração dele é tão incrédulo, o coração dele está tão magoado com o passado, que ele não pensa em deixar para trás o passado e prosseguir para o alvo. Existe algo novo e muito melhor lá na frente, que você nunca experimentou lá atrás. Quando Eclesiastes diz, não diga em seu coração, que os dias de ontem foram melhores do que os dias de hoje, porque não há sabedoria nisso. Não há sabedoria em você achar que o melhor foi a vida anterior, foi a vida do papai, foi a vida da mamãe. O melhor era a igreja de ontem. O melhor momento da gente é hoje. Hoje é o melhor momento da sua vida. Se você pegar essa chave e girar, como Jabes, eu não vou ficar com essa fama de fracassado. Eu não vou ficar com esse apelido horroroso e grotesco. Eu tenho fé. Aquele que pede, Tiago 1,6, peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Preste atenção nisso. Existe uma porta que você bate e ela abre. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Querido, você já perguntou para tua mãe um dia, mãe, cadê aquela camisa? Mãe, cadê aquela camisa? Cadê aquela calça? Já fez isso? Aí tua mãe fala assim, está aí no teu quarto, no segundo armário. Aí você abre e você não encontra nada, já viu isso? Mas mãe, eu não estou encontrando. Aí a tua mãe, eu perdi uma calça essa semana, eu estou falando porque aconteceu comigo. Eu falei, amor, você doou para a ação social? A calça está aí. Tua mãe falou assim para você, Fabíola não fala assim comigo. Se eu for aí, eu vou esfregar essa calça na sua cara. Sua mãe fala, alguém teve uma mãe que falava isso? Ou só a minha? Só a minha. Se eu for aí, vou fazer você engolir esse ketchup. Cadê o ketchup? Está na porta da geladeira. Parece que se materializa. Não parece que se materializa? Quando a mãe abre, olha aqui meu filho, na sua cara. Olha para mim. Está lá dentro. Está lá dentro. Se você buscar, você vai encontrar. Buscai e encontrareis. Batei, peça com fé. Não duvide. Deus é um Deus que responde clamores. Deus é um Deus que alarga fronteiras, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes, teus filhos, desapossarão nações e se instalarão em suas cidades.
abandonados. A gente vai ter muito filho na fé aqui. Os nossos filhos e as nossas gerações que virão depois de nós vão tomar lugares esquecidos, vão conquistar aquilo que a gente não conquistou. Então, alargue, se prepare. Bom Retiro está crescendo em espaço, e aqui esse culto ainda é um culto bem confortável. Quando a gente promover novas feiras de ministério, trazendo mais voluntários para o ministério infantil, quanto mais gente chega, mais apertado a gente fica, e mais lugares a gente tem que ter para a tenda. Eu, pastor Oswaldo Lobo, não vou sossegar. A gente precisa conhecer o pastor da gente. Tem coisas que eu tenho princípios, e eu não vou mudar. Não vou mudar. Se o argumento bíblico me aponta para lá, é para lá que eu vou ir. Não adianta querer me comprar, não adianta querer me seduzir, não adianta dizer, não pastor, você não pode pregar isso. Vou pregar, eu não vou quebrar princípios para poder alegrar você, mas eu quero dizer para você, eu estou indo para o alvo, eu estou levando você para o céu. Você sai daqui, gente, mergulhado, você senta no banquete, você pode não ler a Bíblia a semana inteira, mas aqui eu vou dar uma injeção, eu vou dar uma overdose, eu vou dar aquelas agulhadas, sabe? Que entra botox e deixa você ficar todo arrumadinho, você sabe? Você vai sair daqui sorrindo, esticadinho. Eu não vou te entregar gato por lebre, eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não vou alisar pecado. Eu vou te ensinar que existe um destino, e tem umas cracas, tem uns carrapichos, que a gente tem que tirar fora, para a gente continuar caminhando, e chegar onde vai chegar. Eu não vou parar. Eu quero ganhar seu filho para Jesus. Você não percebeu ainda? O tamanho do investimento que a gente faz no Ministério Infantil, você não percebeu? Você não percebeu o tamanho do investimento que a gente está fazendo no Jump, no Up, no Raia? Você não percebeu? A gente está trazendo gente para cuidar disso, gente que é muito melhor do que a gente. Não pastor, não irmão, não, vem trabalhar com a gente. Por quê? Porque nós queremos alcançar quem ninguém alcança. Eu quero ganhar teu pai para Jesus, quero ganhar tua mãe para Jesus, eu quero ganhar tua cunhada, teu cunhado, eu quero ganhar aquele teu vizinho, filisteu, miserável. Ele eu quero ganhar para Jesus. Não fique pensando que eu vou pedir a destruição. Pastor, vamos orar para destruir. Eu não, vou orar para ser salvo. Pastor, mas montaram lá, abriram uma biqueira, uma boca de fumo do lado da minha casa. Vamos orar para descer fogo do céu. Não, vou orar para virar um ponto de congregação. Vou orar para o traficante virar pastor. Vou orar para os meninos que estão lá fumando, enlouquecendo, virar tudo obreiro da igreja. É assim que a igreja quer. Esse é o coração do pastor de vocês. Vocês têm um pastor que tem um coração evangelista que é muito forte. Existe um princípio da soberania, que a tua mão esteja comigo. O empoderamento divino acontece quando Deus anda com você. A mão, na Bíblia, tem diversos significados, a mão do Senhor. Davi, ele fala o seguinte: enquanto eu escondi meu pecado, tua mão pesou sobre mim. Vocês viram na semana passada, ou retrasado, vocês viram a abertura das Olimpíadas, não viram? Aquele vexame, o povo olhando para aquilo ali, fazendo uma comparação entre a ceia de Cristo, pintada por Da Vinci, com aqueles, entre aspas, com letras bem minúsculas, deuses do Olimpo. Ali estava Baco, ali estava Afrodite, deuses falsos, deuses que não satisfazem. E eu vi gente assim: tomara que Deus pese a mão. Aí, para piorar, teve um apagão na cidade de Paris. Alguém viu isso? Está vendo? Com Deus não se brinca. Olha para mim, não é nada disso. A gente ora para Deus ter misericórdia, para que eles se arrependam, para que Deus salve ele. A gente não ora para destruir,
O crente não ora para a gente ser destruída. Tomara que seja preso. Tomara que vá para a forca. Para esse aí, pastor, esse tinha que morrer. Esse aí, pastor, tinha que se apodrecer numa cela, prisão perpétua. Olha para mim. O nosso papel é mudar o mundo. É mudar. Existe esperança para todo mundo. Eu recebi uma amiga hoje, pastora Daiane. Ela é da cidade de Nova Friburgo. Traficante, ela era traficante. Casada com o pastor Fabrício. Ela entrou no tráfico porque ela lavava roupa para o tráfico. Aí um dia ela foi promovida a cozinheira do tráfico. Aí um outro dia ela casou com um traficante. Aí no outro dia o traficante virou o traficante chefe. E um dia esse traficante chefe foi preso. Ela casou com outro. E esse traficante também morreu. Para encerrar, ela virou a traficante do pedaço. Sabe, a mulher do Comando Vermelho, era ela. Traficante. O sonho dela, ela conseguiu, era ter uma pistola de ouro. Ela tinha uma pistola de ouro. Andava assim, ó. Essa mulher estava desviada. Mas assim, ela nunca deu bola para a fé da mãe, ia na igreja. Ela se converteu. Ela passou por um tribunal. Para você sair do tráfico, há um tribunal deles. Ela teve que pagar a dívida milionária, porque quando ela perdeu a droga, ela falou, chega, mas ela teve que pagar a dívida. Pensa uma mulher que ganha alma. Ela trabalha com libertação, que nem o pastor Lobo. Minha aluna. Não me diga que a soberania de Deus não funciona. Não me diga que é para os outros. Pede para Deus, Deus, que a tua mão seja sobre mim. É isso que Jesus diz em João capítulo 15. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Eu vou permanecer. Não existe causa perdida. Não existe. A única causa perdida é a causa que você desiste. A covardia não gera milagres. Que história é essa? Que funciona nos outros, não funciona para mim. E por fim, existe um princípio da proteção. Peço que guarde-me de males e livre-me de dor. Imagina você nunca mais ter dor. Nunca mais. Nunca mais ter uma unha encravada que vai te doer. Já pensou nisso? Você nunca mais ter que ir no médico. Dipirona, tem dor? É paracetamol, dipirona na veia. Aquela dor de cabeça nunca mais vim. Ele ora, e na oração dele ele coloca o mesmo pedido que Jesus fez por último: mas livra-nos do mal, amém. É aqui. E Deus lhe concedeu o que ele queria. Tem de encerrar. Quer aprender com um homem que chegou no alvo, que prosseguiu para o alvo? Aprenda com Jabes. Antes de tudo, me abençoe. Com a bênção de Deus, não é que tudo fica mais fácil. Com a bênção de Deus, o impossível vira possível. Número 2, se agarra é fé. A fé é uma semente que produz fruto de esperança. Fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se crê. Jogue fora o teu medo e avance. Número 3, convide Deus para andar de mão dada contigo. Que a tua mão seja comigo. Dá a mão aqui, Pai. Dá a mão para mim. Eu não quero andar sozinho. Eu quero que todo mundo saiba que o Senhor é comigo. Eu quero que todo mundo saiba que é o Senhor que promove todos esses benefícios da minha vida, a presença de Deus na minha vida, e por fim, a proteção que me alcança para sempre. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Você quer mudar a tua vida? Você quer que essa história de Jabes aconteça com você? Se você acha que não, é porque você está muito satisfeito. A satisfação
não sonha. A satisfação, ela não almeja nada. Ela está tudo tão bom, pastor. Eu já estou com o bucho cheio, já estou com o bolso cheio, eu já estou com a alegria transbordante. Está tudo bem. Para que eu vou querer mais? A satisfação, ela escolhe o pior achando que é o melhor. A satisfação não deixa você sonhar o sonho de Deus e nem prosseguir para o alvo. A satisfação faz você se encostar e falar assim: já está bom. Número 2, a fé, ela tem a capacidade de pisotear os nossos medos. A fé, ela ignora as ameaças. A fé, ela não fica aprisionada na mentira da derrota. Número 3, convide Deus para caminhar com você. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e serás feitos. 4, não tenha medo. Ele é o teu protetor. Posso orar por você? Deus falou com você, levante sua mão e fala assim: Deus falou comigo. É hora de avançar, prossiga para o alvo. Deus e Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus. Essa noite mais uma vez, o teu Espírito não se calou. O Senhor continua com a mesma voz, Senhor Deus. O Senhor fala conosco e a gente se encontra contigo para que os nossos passos sejam dirigidos para onde o Senhor quer que a gente vá. Existe um alvo. Não deixa a gente ficar preso no passado. Não deixa a gente ficar preso nas tradições do passado. Não deixa a gente ficar preso nas vitórias do passado. Não deixa a gente ficar satisfeito com os troféus, com as medalhas, com as vitórias e com os pódios que nós subimos. Não deixa, Deus. Não deixa a gente ficar preso nas derrotas, nos fracassos, nos destinos cruéis. Não deixa a gente ficar preso numa história, Senhor Deus, que nos acorrenta e não permite que a gente avance. Não deixa, Senhor, a gente ficar olhando para trás e achando que nosso destino é ruim. Nós deixando para trás, esquecemos das coisas que para trás ficam. Nós olhamos para frente e prosseguimos para o alvo. Existe um prêmio lá, um prêmio da vocação de Deus em Cristo. Nós queremos nos mover em fé. Nós queremos alcançar os inalcançáveis. Nós queremos alcançar aquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida e que a gente nunca experimentou. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor ande conosco, vem fazer parte de cada história, que a tua mão poderosa seja sobre nós, que o teu braço forte e libertador quebre as correntes, que o mal não nos toque e que a gente não experimente dores. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus, sabendo que o Senhor é Deus, que ouve e que concede a todo aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate na porta. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Vamos celebrar a ceia. Você recebeu o cálice? Recebeu? Alguém não recebeu a ceia? Ou a ceia caiu no chão, ou o seu neném comeu a ceia, seu filho, alguém? Alguém está sem a ceia? Só levantar a mão assim, ó, que os diáconos vão até ele. Amém.
Por que nós celebramos a ceia? Tem gente que entra e sai da igreja, não sabe nem o que está celebrando a ceia. A ceia, ela tem dois elementos: o pão e o vinho, que aqui é suco de uva. A ceia, ela faz um anúncio. Quando você come a ceia, esse é o chamado pacto da comida. Os pactos na Bíblia são comidos. Jesus, ele parte o pão e diz: coma. Ele pega o cálice e diz: beba. Esse pão partido e esse cálice bebido, eles têm um significado de aliança. A ceia não é para gente perfeita. Se a ceia fosse para gente perfeita, eu nunca ia celebrar a ceia aqui. A ceia é para gente como a gente, arrependidos, que não querem pecar, não querem praticar o mal, mas que escorregam e contam com a misericórdia do Senhor, se arrependem e continuam vindo. Essa ceia é um anúncio. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Sabe o que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão se lembrando. Deus, ele podia punir a gente, ele podia nos segregar, nos afastar. O pecado, gente, gera de fato a morte. O pecado, ele é algo tão grave, que é uma afronta à santidade perfeita de Deus. Sabe por que você não vê Deus? Porque Deus é absolutamente santo, e você é absolutamente pecador. Se os seus olhos vissem ao Senhor, você seria fulminado. É por isso que a única solução para isso, Deus pegou o seu Filho perfeito, e o seu Filho perfeito morreu no seu lugar. E quando você ressuscitar, ou quando você for arrebatado e tiver teu corpo transformado, você vai ver o Senhor como Ele é. O corpo de pecado vai ser desfeito. Você vai se ver ao Senhor como Ele é. Como pão. Você está dizendo no mundo espiritual: eu tenho uma aliança, estou aguardando. Eu lembro daquilo que Jesus fez, eu estou esperando. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice, que ele leva para um outro patamar, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando você bebe o cálice, sabia que as acusações contra você são dissolvidas? Sabe o que significa isso aqui? Significa que o pecado não é mais uma marca na sua vida. Não é o vinho, não. O vinho não tem poder. Vinho é vinho, tá? Vinho não vai virar sangue, não é isso. Quando você bebe do cálice, Jesus disse: isso aqui é uma nova aliança. Tinha uma aliança velha que dependia de você. Cumprimento de mandamentos: faça, faça, não faça, não faça. A nova aliança, ela é um novo pacto que não depende de você, depende do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você que está esperando, está na hora. Batismo é só uma decisão. É uma decisão de você dizer: chega, eu vou andar com Deus. Pode tomar o cálice. Pastor Marcos vai orar, vai dar a bênção, e logo depois vai convidar vocês. Queria que todos vocês fossem. Tem um cafezinho para você. Eu queria muito que você visse
o local que você investiu, que você sonhou, que você orou, que você incentivou. Vamos orar. Nós reafirmamos agora a nossa aliança com Jesus Cristo. É isso que nós estamos comunicando no mundo espiritual. E logo depois da oração, nós vamos terminar cantando. Você já saia daqui, você que tem o teu filho lá embaixo, pega o teu filho e se dirija lá no Together para você conhecer. Vamos lá tomar um café juntos lá nesse novo espaço das nossas gerações. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Diante dessas testemunhas, nós reafirmamos aqui nesse mundo físico, mas nós sabemos que alcança o mundo espiritual, a nossa aliança com o Senhor. E ela foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, naquele momento em que o Senhor verteu o seu sangue naquela cruz. E esse sangue vem nos purificar, nos restaurar, nos transformar, nos libertar dos nossos pecados, das nossas dores e das nossas mazelas, Pai. Então nessa noite nós queremos reafirmar mais uma vez que somos teus filhos. Declaramos, ó Pai, que nós te amamos. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. A Ti seja a honra, Deus, a Ti seja a glória, e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama, e nós vamos celebrar juntos até que o Senhor volte para nos buscar. Bendito seja o nome de Jesus, e a igreja diz: bendito seja o nome de Jesus. Dá um amém, amém, amém. Que você tenha uma semana de vitórias, cheio da presença do Senhor, para realmente conquistar, avançar e ser grato a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Vai em paz.